Saudações cordiais, sou o professor Eduardo Jardim. Hoje eu focalizarei o tema Sistema Tributário Constitucional de uma forma sucinta, evidentemente, porque o tema é muito amplo, é realmente exaustivo, fazendo um contraste entre as virtudes do sistema no texto excelso e as vicissitudes no campo legislativo. O que mostra também, ou sugere de logo, que esse descompasso que diz respeito ao título implica numa insurgência com relação a uma proposta de reforma tributária no plano constitucional. E de logo devo dizer o seguinte: segundo a boa doutrina, a melhor doutrina, a pátria, Paulo de Barros, saudoso Ataliba, e incríveis nomes de Gilberto Leo Acanto, Soutomaior, a lista exaustiva de Sampaio Dória, bem como a doutrina uruguaia, argentina, francesa, portuguesa, espanhola e italiana, aplaudem o sistema tributário brasileiro no plano constitucional e reconhecem como o mais exemplaríssimo no cenário internacional. E não é que eu ache, não é que eles achem, temos certeza. Primeiro, é a única Constituição no cenário internacional que dedica um capítulo à tributação. Eu faço de uma forma exaustiva, pormenorizada, detida, o que confere segurança jurídica a quem legisla, a quem decide, a quem paga a conta, sobretudo. A tributação, na Carta Magna, instrumentaliza os vários planos de governo a obter o recurso necessário para a consecução, para a realização do bem comum, que deveria ser a sua grande vocação. De outro lado, limita o poder do Estado. Isso não é em nenhuma carta de nenhum país do mundo. Limita o poder tributário do Estado e protege quem paga a conta, que é o contribuinte. Chega a um detalhamento ao dizer que um dado imposto, como imposto de renda, será progressivo, universal e geral. Determina que o ICMS e o IPI sejam seletivos, graduados para mais ou para menos, conforme o grau de maior ou menor necessidade da coisa tributada. O grande problema é que existe, na minha opinião, uma vocação patológica de descumprir a Constituição. Então temos o contrário. A Carta Magna proclama a capacidade contributiva como algo norteador na criação de tributos, pelo que o legislador tem o dever, não é faculdade, o dever poder, de priorizar os tributos que gravem o patrimônio e a renda, porque, é claro, são os que melhor espelham a capacidade contributiva de quem paga a conta. Mas fazem exatamente ao contrário. Tributam o consumo, onde os menos aquinhoados, os mais necessitados, os carentes, acabam pagando a grande conta do Estado. Que não devo deixar de sublinhar, Estado muito caro, mais caro que o americano, mais caro que o suíço, etc. Onde não faltam privilégios a muitos. Não vou ingressar neste campo político, etc., mas o Estado brasileiro é muito caro. Tanto que é o país que arrecada o dobro de países do BRICS, que o Brasil integra. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. É o dobro. Já falei antes num outro vídeo e relembro. O Brasil cobra de tributação mais que Estados Unidos e Suíça. E qual a contrapartida que temos? A maior violência urbana do planeta, que é a violência tipo guerra, uma saúde pública deficitária, fila, escolas públicas que não atendem à demanda e incontáveis vicissitudes. O Brasil é campeão de ranking negativo, com tudo isso que arrecada. Então, a legislação caminha na contramão da Constituição, de saída por tributar o consumo e não o patrimônio e a renda. Mas isso não é tudo. Há muito mais. Há uma série de tributos que se contrapõem a matrizes constitucionais. Tributam, por exemplo, a propriedade do veículo automotor, dentre outras, ou a propriedade do imóvel, tributam todo ano sem fato gerador. É um conceito universal de
fato previsto em lei, instala-se uma obrigação, uma relação jurídica, cujo pagamento regular extingue. Entre nós não extingue, cobram todo ano. É um erro atrás do outro. Bem, temos, dentre mil exemplos ou incontáveis situações absurdas, apenas para exemplificar, há algum tempo foi cogitada a criação de uma taxa de serviço público de iluminação pública, que é um serviço público, sem dúvida, é específico, sim, não é geral, não é indeterminado. Mas não é divisível, como determina a Carta Magna. Ora, se não é divisível, não pode ser objeto de taxa de serviço. Inventaram um nome, que é uma burla. O nome não muda a natureza das coisas. Isso aqui é água Evian. Se uma emenda chamar isso aqui de vodka, continua sendo água. O direito não pode operar esse tipo de milagre. O milagre, digamos, ao contrário, né? O milagre negativo. Então, o que chamo de contribuição da iluminação pública, na verdade, é uma taxa de serviço público indivisível e, por consequência, inconstitucional. E é indivisível porque não é suscetível de mensuração, de desfrute individual quantificável. E não é o que se paga que não é lá tanto assim, é a questão do princípio, é o descumprimento do texto constitucional, de modo que é uma atrás da outra. A nossa legislação, alguns chamam de manicômio tributário, mas deveriam dizer quem falou isso pela primeira vez, que a expressão é forte, né? É incisiva. A expressão é da autoria de um professor de Nápoles da década de 50, professor Lelio Gangemi, que numa obra com esse nome, Manicômio Tributário, homenageou o não menos ilustre professor Benvenuto Grisiotti. E lá ele se insurgiu com relação às contradições da legislação tributária italiana, o que entre nós é atual. Então, feita a homenagem ao autor da expressão, eu diria que estamos realmente dentro de um manicômio tributário. É uma legislação confusa, com claríssimos descompassos em relação à Carta Magna, mal compreendida, a carga tributária é excessiva, não há contrapartida, quer dizer, está quase tudo errado. E querem mudar o quê? O que está bom, que é a Constituição. Verdade seja, em que pese as virtudes do texto magno, poderia ser aprimorado, claro. Mas a prioridade não é aprimorar o texto, a prioridade é cumprir a Constituição. É desburocratizar, é legislar de acordo com a razoabilidade, como diria Recazan Seixas. Entre as impropriedades e equivocidades, eu lembro uma que é a expressão guerra fiscal. A expressão realmente é imprópria e talvez pré-ordenada a realizar o sonho daqueles que não compreendem, não sabem o que é Estado Federal e querem arrecadar cada vez mais. Então eu diria que a expressão guerra fiscal é completamente equivocada. Chamo de guerra fiscal o fato de um dado Estado cobrar menos imposto estadual do que outro, ou o município cobrar menos imposto municipal do que outro. E daí? Isso significa desconhecimento total do que seja pacto federativo, do que seja Estado federal. Porque no Estado federal, as pessoas constitucionais, no Brasil, estados e municípios, na Alemanha, Länder, na Argentina, província, na Suíça, Canton, não importa o nome, o que tipifica o Estado federal é a pluralidade de unidades, de governos locais, ou dois ou três planos, que, em igualdade de condições, gravitem sob a égide de uma ordem constitucional. E a autonomia é imanente, é inerente à unidade federada. E dentro da autonomia, cada um legisla como quiser. Claro, dentro dos ditames constitucionais. Evidentemente, seria improbabilíssimo, até absurdo, supor que num país com 5.670 municípios, todos fossem legislar exatamente da mesma forma o ISS e IPTU. Ou que as 27 unidades federadas, 26 mais o UDF, fossem gravar o ICMS de um jeito igual. É claro que não, seria inviável. E não podem ser obrigados a tanto, porque isso está na esfera de autonomia. Autonomia financeira. Obter recurso próprio do jeito que puder e que lhe aprouver. Só que o que chamam de guerra fiscal, a expressão é imprópria, é equivocada,
navega na contramão do texto magno porque não mostra total desprezo pelo significado, pelo conceito lógico jurídico universal de Estado federal. Existem conceitos que não podem ser alterados. Merece lembrar de uma decisão memorável do ministro Galotti na década de 70 no Supremo. Disse ele não pode a lei, e diria não pode também quem decide, chamar de renda o que não é renda, chamar de venda e compra o que não é venda e compra, e assim avante. Logo, não se pode chamar de Estado, qualificar como não federal um Estado que é federal, não pode tratar como Estado unitário que é federal e vice-versa. Logo, no Estado federal, a autonomia da unidade federada lhe autoriza, lhe instrumentaliza a cobrar o imposto do jeito que quiser. Só que a distorção que existe tem uma outra causa que não é sopesada quando o debate o tema guerra fiscal. Eu diria que, dado o desconhecimento, deveriam pelo menos copiar o modelo americano. Porque lá é uma federação, já que o Brasil copiou mal. Devia copiar do jeito certo. Não tem nenhum mal em copiar, em se inspirar no modelo. Mas copiou do jeito errado. Primeiro ponto. O imposto estadual norte-americano, o imposto sobre vendas, o State Sales Tax, lá é gravado de zero, que significa não gravar, até 7,25. A percentagem, a alíquota mais elevada é na Califórnia, 7,25. E como exemplo, eu diria que alguns estados, como o Colorado, cobram 2,9. E tudo bem, porque é federação. Ou então, alguns estados, como New Hampshire, ou Delaware, ou Oregon, não cobram nada, é 0%. E não tem problema nenhum, não tem guerra fiscal. Agora, aqui chamam de guerra fiscal, um dado estado que cobra menos semestre, não cobre semestre de alguém, como ocorreu com a FOR há 10 anos ou coisa parecida, que foi para a Bahia, porque alguém paga a conta deles, então a distorção é outra, não é a guerra fiscal. É dizer, alguns estados, só como temos 27, eu não vou exaustar os exemplos, mas São Paulo, a cada R$ 100 arrecadados a título de tributação federal, o governo federal devolve 9%. Há estados, como a Bahia, que para cada 100 devolve 164. Há estados como o Acre, que devolve 730. É claro que isso está errado. Não, solidariedade tudo bem por um tempo, mas não pagar conta eternamente. Essa distorção é absolutamente contrária à isonomia entre as pessoas constitucionais, é exatamente na contramão da isonomia, da igualdade entre os cidadãos, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, o Sul e o Sudeste desenvolvidos devem ser solidários, ajudar, tudo bem, mas não permanentemente. Essa distorção é que é a causa, que não questionam. A causa é a distorção. Um dado Estado tem que ele pagar a conta, ele fala, eu não vou cobrar nada porque quem paga a conta não tem problema nenhum. Claro que não tem. Agora, nós que pagamos temos problema assim, não concordo em pagar a conta dos outros. Numa visão, diria, miniatural, basta perguntar se alguém gostaria de pagar a conta do condomínio do vizinho. No sentido macro-social, macro é exatamente igual. É claro que é uma outra visão de solidariedade, tudo bem, mas por um tempo não como meio de vida. Essa distorção criada pela Lei Complementar 62/89 e mantida por legislação supervivente é absurda. Isso não é questionado o que faz os senadores do Sul e Sudeste que representam o Estado do Pacto Federativo. Jamais ouvi alguém questionar esse tipo de coisa. Eu, como pagador da imposto, como professor de direito, com formação acadêmica, não posso aceitar esse tipo de distorção na órbita do direito financeiro, do administrativo e do tributário. É importante que o cidadão tenha consciência disso. Uma única vez, um candidato ao Senado, até por São Paulo, e votei nele por esse motivo, apresentou uma proposta de questionar a Lei Complementar 62. Essa distorção absurda, surreal, inadmissível. E o Brasil ou não discute, ou de vez em quando discute o efeito. A forma que não vai pagar na Bahia, claro, a Bahia foi muito habilidosa. Ela jogou de acordo com o ritmo do jogo. Já que alguém paga a minha conta, ou parte da minha conta, eu posso não cobrar e tudo bem. Mas com maior dimensão ainda há outros estados, em que o repasse é muito maior do que o da Bahia, que é generoso, mas não é tanto quanto o do Acre, de Rondônia, de Roraima, do Amazonas, etc. Então, como professor e como paulista, não me conformo em pagar 100 e receber 9 de volta e pagar a conta do vizinho. Ou alguém gosta disto? Por um tempo, vai lá. Agora, permanentemente, não dá para aceitar. Então, em vez de fazer uma reforma tributária constitucional como querem, primeiro,
nada autoriza o cidadão a crer que no futuro vão cumprir a nova Constituição, a nova Carta Magna Tributária, se não cumprir até hoje. Então, realmente seria uma suprema ingenuidade. Em segundo lugar, ela é intempestiva porque a tributação entre nós é da melhor qualidade no texto magno. Poder-se aprimorar, sim, mas o que tem que ser arrumado é cá embaixo, é no plano subconstitucional. Então fica o recado para o cidadão e para os parlamentares, para todo o legislativo, sobretudo para o Congresso Nacional. Essas são as considerações sobre o tema, que, a meu ver, é da maior relevância em termos de Estado brasileiro, de cidadania, de presente e de futuro.